Quem conversa comigo hoje é Isabela Bose, jornalista e doutora em literatura e crítica literária sobre o Bar do Anísio. Isabela, seja muito bem-vinda ao Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo. Obrigada. Prazer te receber aqui. A Isabela nasceu no Rio de Janeiro, em 1990, mas cresceu em Fortaleza. Estudou jornalismo na UFC, fez doutorado em literatura e crítica literária na PUC de São Paulo e na Sorbonne. E eu pergunto, como foi que uma carioca crescida em Fortaleza, que não viveu o Bar do Anísio, ouviu falar sobre esse bar, que eu não conheci também? Então, primeiro, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. E não só de poder conversar com você, mas de falar sobre esse livro que está sendo relançado depois de uma década. Então, estou muito feliz de estar aqui. E bom, esse livro, né? Como que surgiu, como que eu me aproximei do Bar do Anísio, dessa história. Na época, eu estava terminando a graduação em jornalismo aqui na UFC. E eu nasci no Rio, mas minha vida foi sempre entre Fortaleza e Rio. Muitas idas e vindas, mas mais em Fortaleza até do que no Rio. Então, a minha relação é muito forte com a cidade. E eu estava terminando a graduação em jornalismo e o que eu sabia era que eu queria fazer um livro, reportagem, que era uma possibilidade que a gente tinha no curso de fazer um trabalho prático e não uma monografia. E eu não tinha um tema do que eu queria pesquisar, para onde eu queria ir. Mas uma coisa que me interessava muito era música. E eu me interessava pelo pessoal do Ceará e pelo movimento, né, musical de Fortaleza e histórico. Então, eu comecei a investigar e ler artigos e livros e pesquisas sobre o pessoal do Ceará. E em muitos, né, muitos não, mas em alguns aparecia o nome do Bar do Anísio como um espaço onde muitos desses músicos se reuniam para compor, para se encontrar, principalmente Ednardo, Fausto Nilo, Roger Rogério, Fagner, mesmo Belchior. Então, esse grupo, né, e outros tantos que a gente poderia citar, frequentou ali. E esse nome aparecia nessas pesquisas, nessas reportagens, como uma citação. E o Bar do Anísio era um lugar onde eles se reuniam. Eu fiquei curiosa para ver mais sobre esse local, que, pelo visto, era muito importante para essa geração de músicos de Fortaleza. E nisso eu fui procurando, descobri que era na Beira-Mar. Fui até a Beira-Mar inocentemente, caminhando pela Beira-Mar, procurando o Bar do Anísio, não encontrei. Encontrei o que a gente sabe que tem hoje, né, na Beira-Mar, que são muitos prédios e hotéis, e, enfim. E não achava nenhuma referência ao bar, né, na paisagem urbana. Então, aquilo ficou para mim como uma interrogação na minha cabeça, né? Onde está esse espaço tão importante para esse grupo de artistas? E fiquei com essa pulga, assim, né, esse interesse mesmo jornalístico de investigação de um local, de uma memória. E nisso comecei a pesquisar e vi que, de fato, não existia mais o bar, que ele tinha sido demolido e dado lugar a um novo prédio. Hoje é onde é o edifício Scala, na Beira-Mar, na Praia do Mucuripe. E então eu acho que eu fiquei muito tocada, primeiro pelo fato de que a Beira-Mar que eu conheço, não era a Beira-Mar de tanto tempo atrás. É muito recente. E há pouco tempo atrás, ali era um outro cenário e existia um espaço como esse, que durante toda a ditadura militar, que era um ponto de encontro dessa geração. Então, tudo isso me deixou muito instigada e eu tomei como um objetivo descobrir mais sobre esse local. E aí eu fui me apaixonando, porque a história é apaixonante. Os frequentadores todos que eu conheci são apaixonantes. Na época, hoje eu estou com 35 anos, na época eu tinha 21, 22. E hoje eu me dou conta de que eu tinha a idade que eles tinham quando frequentavam o bar. Então, acho que isso era significativo. É uma coisa que eu só percebo hoje. Na época, eu não tinha essa consciência. De que eu acho que, de certa forma, eu também estava naquele espaço. Ele também era meu, eu também era uma jovem universitária interessada em cultura, política, nas discussões que eles tinham interesse na época. Então, acho que eu também era uma frequentadora ali quando eu estava pesquisando esse espaço. Então, eu fui me apaixonando, fui indo atrás, aí foi uma pesquisa longa, né, que deu corpo a esse livro. Vamos já conversar sobre essa pesquisa também. Então, hoje nós estamos conversando com a jornalista Isabela Bose, que é autora do livro Bar do Anísio, Casa de Liberdades, publicado recentemente pela editora da Universidade Federal do Ceará, em segunda edição. Esse é um livro que foi publicado há aproximadamente 13 anos. 12 anos 12 atrás. anos, né? Muito procurado, estava esgotadíssimo e a editora UFC trouxe novamente para você, leitora, leitor, a segunda edição. Isabela, quem foi Anísio?
Anísio Muniz. Anísio Muniz ele não nasceu em Fortaleza, mas ele veio muito jovem e casou e fez toda a sua vida aqui. E ele era, né, no período anterior à fundação do bar, o início do bar, ele era ascensorista do Edifício Diogo, também finado Edifício Diogo, que foi depois Cine Diogo, né? Também um espaço histórico importante na cidade de Fortaleza. E ele era o ascensorista, ele trabalhava no elevador do Edifício Diogo. E tinha, na época ele tinha 4 filhos, era casado com a dona Augusta, e eles moravam longe do mar. E o Anísio, uma dessas filhas, na época mais nova, a Anísia, ela estava com uma doença, coqueluche, e o médico tinha recomendado banho de mar todos os dias para curar a doença. E nisso ele tinha o irmão dele, se eu não me engano, morava ali no Mucuripe na época, e ele começou a frequentar a casa do irmão para levar a filha para tomar o banho de mar. E era um pouco complexo, porque ele tinha que ir do Edifício Diogo para Beira-Mar e para o Parque Araxá, que é onde eles moravam, e tudo isso sem carro. E aí eles perceberam, também com o incentivo do irmão, que talvez fosse bom se mudar para ali, que na época eram casinhas. A gente está falando de uma Fortaleza de 1960. Exatamente. Finalzinho dos anos 50, ainda ali, 56, 57, quando ele estava nessas idas e vindas. Então, era uma beira-mar, a Praia do Mucuripe eram casinhas de pescador, que algumas estavam se transformando também em casinhas de veraneio para pessoas, né, de uma alta sociedade, digamos assim. Então, era uma mistura ali de pescadores e não tinha ainda a Avenida Beira-Mar, então era um areal. E nisso o Anísio e a família se mudaram para lá. E ele era o ascensorista do Edifício Diogo, então ele conhecia pessoas que frequentavam aquele ambiente, né, de negócios ali do centro. E alguns deles começaram a sugerir. E eles eram amigos, o Anísio, muito conversador, pelo que eu sei, dentro do elevador conversava muito com os frequentadores do Edifício Diogo, dos trabalhadores também, enfim, o pessoal que frequentava o Edifício Diogo. E aí um desses, né, frequentadores ali do elevador do Anísio sugeriu que ele fizesse algo na casa dele, botasse uma cerveja, um petisco, sabia que a esposa cozinhava bem, e falou: vai, Anísio, faz aí que a gente vai lá tomar uma cerveja com você no final de semana na sua casa, na praia. E o Anísio gostou, pensou que a esposa também pensou que era uma forma de fazer uma renda extra e começaram a abrir, alguns dias na semana, um microbar na casa deles para os amigos, para os colegas do Anísio de trabalho. Só que o Anísio não tinha geladeira. Então, exatamente. Não tinha cerveja, era mais um cafezinho, uma tapioca no início, né? E aí o pessoal começou a sentir falta da cerveja. E aí nisso, acho que foi Valdir Peixoto, se eu não me engano, que era um dos colegas do Anísio, que frequentava já nesse comecinho, né, esse bar que era um café, falou: olha, vou comprar uma cerveja para você ter... vou comprar uma geladeira para você poder botar uma cerveja para a gente tomar, porque o Anísio falou: não tem como botar cerveja se a gente não tem geladeira. E ele ainda disse: ainda leva os amigos. Então, foi isso. E aí começou. Aí começou assim, bem pequenininho, com uma geladeira dada de presente para botar uma cerveja para os amigos. A dona Augusta fazendo ali um outro petisco, né? um outro quitute que ela fazia para a família, então ela começou a fazer para vender. E a coisa foi crescendo, e aí foi se transformando, e o Anísio deixou o trabalho de ascensorista e passou a se dedicar ao bar junto com a esposa, né? Então, como um excelente jornalista, contou com grandes mestres, você produziu um livro-reportagem que reconstruiu, pela história oral, né, esse lugar que existiu, chamado Bar do Anísio. E o que foi o Bar do Anísio? O que representou para uma geração de cearenses o Bar do Anísio? Nossa, essa pergunta ela é profunda, porque eu acho que é até difícil dizer, assim, em poucas palavras, o que isso representou para essa geração. E mesmo o que isso representa para nós ainda hoje, porque tem um legado do Anísio, né? Se a gente pensar nas músicas que a gente ouve, muitas delas foram compostas, né, no Bar do Anísio. Então, muita coisa que a gente nem sabe nasceu ali. Então, eu acho que seria difícil concatenar. Mas eu vejo, né, pela pesquisa que eu fiz, pelas conversas que eu tive, porque grande parte da pesquisa foram entrevistas, né, com os frequentadores, e todos muito emocionados sempre e muito envolvidos com esse espaço. Então, as conversas eram longas e apaixonadas, né? Então, eu acho que era um espaço de extrema segurança para uma juventude que vivia na ditadura militar, né, no período da ditadura, porque o bar começa no início dos anos 60, ali perto do golpe, e vai até 85, né, quando ele é vendido. Então, é bem o período da ditadura. E esses jovens universitários, né, intelectuais, pensadores que eram já mesmo jovens, né, que gostavam de discutir política, que gostavam de comportamentos mais irreverentes, mais revolucionários mesmo na época,
tinham ali um lugar de segurança. Então, acho que primeiro isso, né? Porque não era um bar como qualquer outro, era uma casa. Era onde o Anísio morava, com a esposa, os filhos, nos fundos e na frente, no que seria a varanda da casa, ele botava umas mesas e aquilo era o bar. Então, e ele cuidava desses jovens frequentadores, porque a maioria dos jovens, principalmente no começo, dos frequentadores, né? Principalmente no começo, eram jovens. Então, tinha essa relação meio paternal dele com aquele grupo, e acho que isso favorecia que esses frequentadores, né, esse pessoal, se sentisse de fato seguro ali para beber, para cantar, para tocar música, para discutir, para falar as coisas que eles queriam falar, numa beira-mar que ainda era distante do centro, então também tinha essa questão geográfica de uma certa segurança de onde, né, aconteciam mais perseguições, que era na região do Benfica, né, da Universidade Federal do Ceará. Ali tinham mais perseguições policiais, também tinham muitos bares ali, mas ali era mais afastado, no Mucuripe. Então, acho que esses dois fatores faziam com que essa geração de jovens se sentisse segura, refugiada ali. E além, acho que, claro, né, do cenário maravilhoso, estar na frente do mar, era muito próximo, porque não tinha avenida ainda, essa avenida que a gente conhece, né, era uma avenida menor. Então, eles tinham essa relação também com a natureza, de uma boemia próxima também da praia, que inspirava muito eles. Então, acho que tudo isso combinava para ser um espaço de muita segurança, de refúgio, para uma juventude que precisava disso num período muito duro, né, no Brasil. E de uma boemia também, que acho que já nem existe hoje, não sei. Era uma boemia muito profissional. Sim. Eles iam todos os dias no bar, vários dias eles viravam à noite, às vezes era o dia inteiro. Era quase uma segunda casa mesmo para esse grupo. E então, eles ficavam, às vezes, mais no bar do Anísio do que na própria casa. E bebendo muito, consumiam muito, mas também tudo isso que eu falei, né? Discutindo, escrevendo, sonhando com o futuro, né? Eram muito, muito novos, então sonhavam com sair de Fortaleza, ganhar o mundo, ganhar o Brasil, fazer sucesso, né, com as músicas, ou continuar estudando, fazer um mestrado, um doutorado. Então, tinham esses sonhos. Então, eu acho que o bar representa, para essa geração, eu imagino, pelo que eu conversei, pelo que eu sei, acho que representa um espaço de refúgio e de muitas possibilidades de sonhar num período difícil para uma juventude viver, que é um período de ditadura militar. Então, eu acho que isso reverbera, porque essa geração é uma geração muito importante para a história de Fortaleza, né? Tem todos esses músicos que eu citei, mas tem também artistas plásticos, poetas, né? Brandão era um deles que frequentava. Enfim, agora não conseguiria lembrar do nome de todos, mas estão no livro, vocês vão poder ver. E, então, isso reflete hoje, né? Porque são pessoas importantes para a história cultural de Fortaleza que estavam ali, juntas, criando. Então, não sei se não existisse o Bar do Anísio, se existiriam essas músicas, se existiriam essas obras, né? Então, acho que, para essa geração, tinha essa importância de ser esse refúgio, esse lugar de segurança, de muita possibilidade para um momento difícil. Mas, para a gente, eu acho que representa ainda mais, se bobear, que são os resultados desses encontros, que a gente hoje tem acesso através de toda essa produção cultural, tudo isso. Então, muitas músicas que nós escutamos hoje foram ensaiadas pela primeira vez lá no Bar do Anísio. Ensaiadas e compostas. Compostas. E, ao final, ele ainda dizia, essa eu gostei. O Anísio opinava. Ele opinava, ele validava a criação. Então, foi um espaço de alegria, um espaço de criatividade e um espaço de cuidado também. Eu vou pedir aqui o Adriano para mostrar essa última imagem. Sim. Que é a imagem dessa rede. Isso. Então, um trabalho belíssimo feito pelo designer Carlson Gracie, belíssimo. em que ele escutava com frequência, parabéns, Carlson, pelo teu trabalho, que existia uma rede quando as pessoas se cediam um pouquinho, né? O Anísio, a esposa, dizia, você não vai embora, eu vou pegar a chave do seu carro, você vai lá para essa rede até se recuperar. Então, é um lugar de cuidado também. Com certeza. Com certeza. De acolhimento, de cuidado, de afeto. Refúgio, como você utilizou. Isso, com muito afeto. Eu acho que esse casal, o Anísio e a Dona Augusta, eles tinham essa qualidade de não serem donos de bar apenas. Eles eram afetuosos com os clientes e essa relação realmente meio paternal e de amizade também. E você vê, era uma casa, tinha rede. Né? Hoje a gente vê alguns bares que tem rede, né? Uma coisa meio decorativa, mas na época era a rede da casa mesmo, do quintal, onde os filhos dormiam. E quando alguns dos frequentadores ficavam muito embriagados e incapacitados de ir embora, eles botavam para dormir na rede. Às vezes, inclusive, eles iam dormir, davam a chave para o pessoal, falavam, termina aí, vocês fecham o bar, amanhã vocês voltam e pagam a conta. Então, tinha essa relação de muita confiança, né, e de acolhimento, de afeto.
E que eu acho que está belíssima essa edição, também nesse sentido, porque o Carlson conseguiu... O Carlson e também a Juliana Diniz, que fez a editoração, junto a Raíssa com o Carlson. Cristina também. A Raíssa já está desde a primeira já edição. Na primeira edição, né? Essa edição especial, acho que tem a mão do Carlson nessas gravuras, nessas ilustrações, tanto da capa como, né, do interior, que trazem essa sensação, né, eu acho, do que era esse ambiente. Eu acho que está belíssima essa edição nesse sentido, porque traz um pouco desse clima da praia, da casa, né, da segurança. Já as ilustrações da Raíssa eram da primeira edição. Que na época a gente era duas jovens iniciantes, ela começando na ilustração, eu na escrita, e a gente já amigas, e eu pedi para ela fazer para mim umas ilustrações, porque, inclusive, isso foi uma questão também na pesquisa. Não tinha imagens do Anísio, era muito difícil conseguir. Eu não demorei muito, foram as últimas coisas que eu consegui foram as imagens. Então, eu estava angustiada com isso, eu pensava que não ia ter. E depois eu acabei conseguindo entrar nos álbuns de família e de alguns outros frequentadores, e aí a gente conseguiu reunir umas imagens que estão no livro, mas eu fiquei com algumas outras imagens que eu gostaria que existissem e que eu não tinha. E nisso eu pedi para a Raíssa fazer, na época, na camaradagem, ela fez ali as ilustrações belíssimas, né, que ela é muito talentosa, e aí a gente trouxe de volta para essa edição. Essas ilustrações da primeira edição estão aqui também, compondo, junto com o Carlson, esse universo lúdico do livro, né? Porque traz uma atmosfera muito especial, assim, as ilustrações, né? Dentro dessa narrativa também. Torna o Bar do Anísio vivo novamente, para quem está lendo agora, em 2025. Exato. E você, que frequenta os bares, o bar que você frequenta cuida de você? É um refúgio? Ou está faltando esse lugar dos afetos no tempo contemporâneo? Acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Excelente pergunta. Conversando com a Isabela Bose, ela não é autora somente do Bar do Anísio. Ela é poeta, ela é cronista e ela trouxe alguns livros. E agora, no intervalo cultural, a gente não vai falar de livros de outros autores ou autoras, e sim outros livros que a Isabela escreveu. Isabela, você traz 2 livros, mostra aí pra gente quais são eles. Então. Vou começar por esse, que é mais antigo. Aquela câmera ali? Sim. Esse é o Quase. É um trabalho da editora Nadifúndio. É um livro meu, mas publicado e editorado pela Nadifúndio, da Bianca Ziegler, aqui de Fortaleza. É um livro muito bem também feito, né, em termos de editoração. E esse é um livro de 2019. Na verdade, eu comecei a escrevê-lo em 2016, mais ou menos, e publicamos em 2019. E é uma prosa poética, não tem a ver com o Bar do Anísio, mas eu, depois, né, da publicação do Bar do Anísio, segui minha formação, mestrado, doutorado, voltado para a literatura, e passei a escrever outros tipos de livros e textos. E esse é uma prosa poética de personagens vivenciando guerras. Então, é um pouco uma atmosfera do que seria a guerra, mas sem colocá-la num mapa temporal. Não é uma só guerra, são meio que todas as guerras, e o que seria essas vozes de diversos personagens, diversas idades, diversas origens, vivenciando essa experiência que é a guerra. Eu estava, na época, estudando memória social no mestrado, então eu estava muito envolvida com a questão toda das memórias de trauma, de guerra, então isso me motivou, eu acho, me inspirou a escrever esse livro, que é um livro muito especial, porque, além da publicação muito bonita, né, muito delicada, da editora, é um livro artesanal, né, todos os títulos são feitos à mão nessa etiquetadora. Ele foi um livro também adaptado para o teatro em 2022, em São Paulo, pelo Quase, um coletivo. São atores que leram o livro e espontaneamente adaptaram para o teatro, fizeram uma temporada em 2022 e provavelmente vai vir aí uma nova temporada de uma peça assim muito emocionante, e eu acho que esse é um livro que tem esse valor também da performance, também tem um pouco da performance do texto. Então, esse é o Quase. E esse é o mais recente, é o meu lançamento desse ano, na verdade. Eu vim a Fortaleza em abril lançar esse livro também, no CCBNB. A gente fez um evento muito, muito especial também aqui em Fortaleza, que é o É Perigoso Deixar as Mãos Livres. Eu adoro esse título. Parabéns. Obrigada. Esse é um livro muito especial também. Todos são, né? Eu acho que cada um tem o seu lugar na minha vida. Mostra assim. aqui pra gente de novo. Vou pegar todos os detalhes dele. A capa, ela se desdobra por dentro e vira um pôster, que é uma arte. Esse trabalho é uma arte da Elida Tesler, que é uma artista de Porto Alegre, grande amiga. Inclusive, fiz a minha pesquisa de mestrado sobre a obra da Elida, que é essa artista visual. E é um livro de poesia em verso, então
diferente do Quase, né, que é uma prosa poética, esses são poemas em verso. E que é um livro que eu escrevi durante os últimos anos, principalmente durante a pandemia, e que trata muito da questão do tempo e da memória, porque, na verdade, acho que tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, tudo que eu pesquiso tem um atravessamento da questão da memória, que, para mim, é uma questão conceitual, mas pessoal. Eu me interesso muito por pesquisar, estudar e refletir sobre memória e sobre tempo, porque acho que se relaciona muito. Sim. Então, esse é um livro em que eu experimento, através da poesia, as múltiplas temporalidades de uma vida, os caminhos que poderiam ter sido e que não foram, ou que não foram, mas de alguma maneira ainda estão aqui presentes. Então, é uma viagem em diversos tempos dentro dessa edição, que também é uma edição muito especial da editora Fósforo, que é uma editora de São Paulo, que tem o Círculo de Poemas. Todo mês eles lançam 2 livros de poesia. Então, tem um trabalho muito forte com a poesia contemporânea. E eles sempre lançam um livro em formato mais tradicional do livro, isso que eles chamam de plaquete, que é um livro mais fininho, e ele é sempre feito com esse elástico na costura. Então, tem um trabalho também de editoração belíssimo, e com essas artes, né? No meu caso, esse trabalho da Hélida, mas cada plaquete tem uma arte, uma imagem diferente dentro. E é isso, esse é o meu livro mais recente, Perigoso Deixar as Mãos Livres. Então, aqui você tem mais opções para ler Isabela Bose. O livro Quase e o livro É Perigoso, deixar as mãos livres, do Círculo de Poemas. Isso. E a gente volta, então, para o Bardo Anísio, que na sua segunda edição contou com acompanhamento editorial da Juliana Diniz, professora também da UFC. E na construção dessa pesquisa, você recebeu muitas sugestões de nomes, talvez uma centena de nomes. Foi difícil escolher os 20 aproximadamente com quem você trabalhou. Como foi essa escolha? Isso foi muito angustiante, porque eu já tinha um trabalho como jornalista, terminei de escrever o Bardo Anísio. Eu já estava como repórter no jornal O Povo na época, então eu já tinha uma certa experiência ainda muito iniciante, mas tinha com entrevistas, né, com escrita jornalística, mas não desse fôlego. E a cada entrevistador, o primeiro entrevistado foi o Fausto Nilo. E o Fausto Nilo foi uma conversa longuíssima, maravilhosa, porque a gente falou não só do bar que ele frequentou desde o início, mas falamos também das mudanças, né, na cidade, toda a questão urbanística de Fortaleza, da Beira-Mar. E o Fausto, no final, eu falei: Fausto, com quem eu posso conversar depois de você acha? Ele fez uma lista, acho que uns 10 ou 15 nomes, ele me passou o contato de cada um. Eu falei: oba, né, já tenho mais 15 entrevistados. Aí o próximo que eu entrevistava me passava mais outros tantos. E aquela lista foi se multiplicando, eu vi que não ia acabar. E eu ia precisar colocar um fim nela. E nisso, à medida que você vai conversando, né, e fazendo esse trabalho de entrevista, as histórias vão se repetindo. Isso também é um caminho, né, possível para você escolher para onde você vai, quem você vai continuar entrevistando. Então, eu ia nas pessoas que apareciam nas histórias que iam se repetindo. Então, o Fausto me contava uma história que aparecia o Roger e que aparecia o Ednardo. Aí então vou conversar com o Roger e o Ednardo para falar sobre essa história. Aí chegava neles dois, aí outra história se repetia. Então, eu fui me pautando pelas histórias que eram contadas, pelas memórias deles, né? E aí as pessoas iam meio que se repetindo. E aí, quando eu vi que estava abrindo um pouco mais e que eu não ia conseguir dar conta, aí eu mesma fechei. Também tinha um prazo para a entrega do trabalho. Eu falei: vou ficar com essas histórias e com esses entrevistados. E a maioria foi presencial. Eu fui na casa deles, a gente se encontrou aqui em Fortaleza. Mas outros que não moravam em Fortaleza na época, eu falei por telefone, algumas entrevistas por e-mail. E nisso eu fui compondo esse grupo de entrevistados que eu achei ali, e eu ainda acho que dá conta do que era a essência do bar. A gente não vai dar conta de todas as histórias do bar, a gente não vai dar conta do que era, né, na totalidade esse espaço e tudo que aconteceu ali, isso é impossível. Mas a gente pode tentar, e foi isso que eu tentei, dar conta do que é a essência, a atmosfera daquele espaço e a potência dele, né? Tanto na época, como eu falei, como ainda hoje, reverberando nas nossas vidas. Então, foi um pouco essa a minha escolha, sofrida, muito difícil, muito jovem, então ainda estava, né, com pouca experiência, mas eu acho que com muito amparo também do Ronaldo Salgado, que foi meu orientador, e do Gilmar de Carvalho, e do Agostinho Gosson, que foram os professores... Vamos já falar sobre eles. Estou me adiantando. Mas, enfim, foi isso. Então, eu acabei me pautando pelas histórias que eram contadas e pelo que eu podia abarcar, né? E essas histórias estão todas aqui. Nós não vamos dar conta de compartilhá-las com vocês, até mesmo para que vocês conheçam, adquiram o livro e se impressionem, se encantem
com essas múltiplas histórias de homens e de mulheres. Tem mulheres incríveis que a Isabela também conversou, que você precisa conhecê-las. E nós estamos chegando ao final do nosso episódio já. Mas eu queria saber justamente sobre a influência desses professores. Você citou 3. Gilmar de Carvalho, Agostinho Gosson e o Ronaldo Salgado, na tua formação, na tua vida e neste livro. Fundamental. O Ronaldo é uma das grandes estrelas na minha vida. Eu acho que tem professores que são estrelas, né? Faróis, né? E o Ronaldo, quando eu entrei na universidade, ele era o coordenador do curso de comunicação, de jornalismo. E então, a gente já se conheceu ele sendo coordenador, depois ele virou professor e a gente tinha uma relação, ele dava aula do que era, na época, a disciplina de jornalismo literário, que era o que mais me interessava. Eu queria escrever, né? Eu fui para o jornalismo porque eu queria escrever e não sabia onde fazer isso e achei que jornalismo era o caminho. E ele também gostava de literatura, tinha todo um trabalho com crônica. Então, o Ronaldo foi um encontro assim, maravilhoso, porque a gente se entendia. A gente gostava de literatura e ele valorizava o que eu estava interessada em aprender e fazer e me impulsionava. Então, o Ronaldo foi fundamental, não só para a minha formação na época como jornalista, mas para toda a minha trajetória que eu venho trilhando como escritora, para ter tido coragem de escrever, para ter acreditado que ali era possível fazer esse trabalho, por exemplo. Ele sempre colocando para cima, ele colocava os alunos muito para cima, muito humilde também. Então, um professor que nunca se colocou acima dos alunos, pelo contrário, ele ficava junto com a gente no mesmo nível, ou se colocava, inclusive, abaixo e botava os alunos acima dele. Isso é uma coisa raríssima. Eu depois, né, fiz toda uma formação até o doutorado, e a gente vai vendo como é raro encontrar esse tipo de mestre. Então, eu tive sorte de nova ali ter o Ronaldo. Ele é fundamental para a formação, para a minha formação, para a minha coragem de fazer esse livro e para esse livro existir, Ronaldo. E Ronaldo Salgado é professor aposentado do jornalismo da Universidade Federal do Ceará e assina o prefácio da 2ª edição. Prefácio afetivo, belíssimo. Convidei ele para fazer o prefácio dessa 2ª edição, que era sonhada por nós dois. A gente se fala sempre, mesmo não morando mais em Fortaleza. Eu sempre falo com ele e a gente sonhava com essa 2ª edição há muitos anos, então, óbvio que ele seria o prefaciador. Ele aceitou e fez um lindo prefácio. E na primeira edição, o teu prefaciador foi o Gilmar de Carvalho, grande estudioso do cordel, da cultura popular, com obras belíssimas que ele escreveu. Gilmar é uma doçura e uma genialidade, que foi uma sorte, né? Uma coisa incrível ter tido a chance de conviver com ele também. Menos do que eu convivi com o Ronaldo era muito próximo, né, para mim. E o Gilmar, eu nem sei, acho que eu nem cheguei a fazer disciplina com o Gilmar. Acho que só como ouvinte, porque eu tinha interesse, mas a gente teve uma relação menos próxima, só que o Ronaldo dividia sala com o Gilmar, na época, que era a sala de orientação. Então, sempre que eu ia para os encontros de orientação dessa pesquisa com o Ronaldo, estava o Gilmar na outra mesa. Escutando a conversa. E a gente conversava, ele se metia, dizia que era isso, que era aquilo, que eu tinha que fazer assim, assado. Então, e o Ronaldo falava, o que você acha, Gilmar? E o Gilmar vinha. Então, ele participou também um pouco desse processo comigo, tanto que eu convidei ele para estar na banca, né, na minha banca de defesa, e depois para prefaciar a primeira edição, porque ele se envolveu muito, ele se emocionou muito também com essa pesquisa, ele participou desse processo. E muito, muito generoso também. O Gilmar é uma alegria assim, ter tido a chance de conviver com ele e ter o prefácio da primeira edição, que está aqui também, né, na 2ª, do Gilmar. E o Agostinho é outro grande mestre. O Agostinho é um jornalista assim, extraordinário, como pouco se vê, ético, rigoroso. Era um professor que a gente tinha medo no começo, porque ele tinha a fama de jogar os nossos trabalhos no lixo, quando a gente fugia um pouco da ética ou fazia alguma coisa que não era, né, correto. Ele fazia toda uma performance de jogar no lixo. Mas, apesar dessa visão, né, de medo desse professor, ele era muito afetuoso, muito, muito carinhoso. E foi meu primeiro chefe, entre aspas, porque meu primeiro trabalho foi como bolsista na rádio universitária. Sim. E o Agostinho apresentava o Rádio Debate todos os dias e eu era assistente, digamos assim. Eu ficava com ele todos os dias durante o programa, fazia a pauta do programa e ficava no estúdio com ele. Então, eu também tive essa formação ali, que era um programa, quem conhece, quem assistia, escutava, né, o Rádio Debate com o Agostinho, sabe do nível que era aquilo ali. Ele era muito alto nível, né, o Agostinho. E eu aprendi muito com ele ali na rádio. E depois ele também participou da pesquisa comigo, porque quando eu decidi que seria o Bardonísio, eu estava fazendo a disciplina de metodologia, que a gente tinha antes de começar a fazer o TCC, a gente tinha a disciplina de metodologia científica e era com o Agostinho. Então, ele foi me conduzindo a chegar no Bardonísio. Inclusive, foi com ele que eu cheguei nesse nome,
porque a esposa dele frequentava o Bar do Anísio, ela está no livro, a Núzia Gosson, que era uma das mulheres que frequentavam o Anísio. E ele falou para mim, minha esposa era a maior frequentadora e beberrona do Bar do Anísio, você tem que falar com ela e você tem que fazer esse livro. Então, ele foi um impulsionador, me levou para casa dele, fiquei horas conversando com a esposa dele, a Núzia, histórias maravilhosas que tem aqui no livro dela. Então, o Agostinho também estava na minha banca de defesa, é uma saudade muito grande que eu tenho dele, e foi um profissional... um professor, né, essencial assim, na minha formação na época como jornalista. Eu digo na época porque eu não trabalho como jornalista mais, só que eu trabalhei um tempo e o Agostinho e o Ronaldo eram os meus parâmetros de qualidade profissional, de, como eu falei, de ética, de rigor, de afeto, né? Porque você pode ser rigoroso e ser afetuoso ao mesmo tempo, e isso é raro de encontrar, mas eles eram essas figuras, assim, então, até hoje, eles seguem comigo, né? Então, o livro tem muito desses três homens e professores extraordinários assim, que eu tive a chance de conviver. E tem outras personagens interessantíssimas. A 302, a aposta que ela faz, no meio da noite acorda para não perder a aposta. Você precisa ler O Bar do Anísio, de Isabela Bossi. Isabela, chegamos ao final. Eu desejo vida longa para a tua escrita. Obrigada. Seja no poema, seja no ensaio, seja na crônica. Obrigada. É muito bom te ler. Obrigada. Eu agradeço muito o convite novamente e agradeço a editora UFC por essa reedição belíssima, o Carlson, a Juliana Diniz, toda a equipe, um cuidado muito grande com esse livro. E, enfim, agradeço todo mundo que participou dessa pesquisa, a família do Anísio, também muito generosa, me cedendo, né, muitas imagens e histórias. E eu espero que todo mundo possa agora finalmente ler e, inclusive, reforço aqui o quanto esse livro foi procurado por mim na última década. Muitas, por mim não, né? Através de mim, as pessoas me pediam esse livro. Diversos meios, LinkedIn, e-mail, Instagram, pessoas que eu não conheço me procuravam, onde eu acho esse livro. Então, eu falo com essas pessoas agora também, eu espero que elas leiam, que elas finalmente consigam acessar essa história, que é uma história nossa, né? De todos nós que vivemos e frequentamos Fortaleza. Essa história também é nossa, então que a gente se aproprie dela, se interesse por ela, faça ela reviver. Né, eu sonho que um dia possa ter uma placa ali na frente do edifício Scala dizendo aqui era o Bar do Anísio, que existiu de 1965 a 85, que isso existe em Fortaleza, esses registros, né, esses sinais da memória na cidade, para que a gente possa se interessar em ir atrás e descobrir e construir também a nossa memória coletiva dentro de uma cidade, e através de uma história como essa, que merecia ser contada. Fico muito feliz e honrada de ter tido a chance de contá-la, e que agora ela está aí de novo, circulando. Então, fico muito feliz, agradeço a editora UFC, agradeço a você e agradeço aos ouvintes. O prazer foi nosso, e onde quer que você esteja, a editora UFC fará o livro chegar até você. Basta seguir o @editoraufc e lá você encontra os canais para que o livro chegue na tua casa, no Brasil ou no exterior. Ele está disponível. E eu sou Cavalcante Júnior e você acompanhou, então, hoje mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. 2 vezes por mês eu converso aqui sobre arte, cultura, literatura, saberes diversos. Segue a gente lá no @podevir, o podcast.